Chega mais que a história de hoje tem a ver com casamento arranjado, com divórcio, com pensão alimentícia e alienação parental. E tá polêmica. Eu falo polêmica não é nem pelo fato de que a nossa Brazuquinha teve um filho com o marido da irmã, não. Eu falo polêmica por causa da pensão alimentícia que ela recebe da criança. Antes de começar a história, eu queria agradecer. Sei que tem muita gente conhecendo o podcast agora, mas já tem 2 anos que a gente começou esse projeto. Toda semana a gente traz uma história nova. Quem vê pronto na internet não imagina o quanto é trabalhoso fazer. É um tempo grande de dedicação porque eu entrevisto as pessoas, eu escrevo o roteiro, o Tadeu edita o áudio e depois o vídeo que vai para o YouTube. A gente estuda sempre também uma forma de melhorar. Então eu fico muito feliz de saber que devagar e com muito respeito, principalmente as pessoas que entregam suas histórias pra gente, a gente está crescendo. Obrigada a todos que compartilham, que comentam, que curtem. Eu não gosto de ficar pedindo, sabe? Curte aqui, comenta aqui. Não, eu não gosto disso. Mas vocês não têm noção o tanto que isso ajuda a gente. É isso. Chega de enrolação e segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Vilmara. Bom, essa história começa em 2006, na Avenida Paulista, em São Paulo. A Vilmara estava num ponto esperando o ônibus para ir numa consulta médica, quando um cara chegou puxando conversa. Esse cara eu vou chamar aqui de Juan. Juan chegou com um sotaque diferente, querendo saber coisas assim aleatórias da cidade e também se apresentou para ela. Ele disse que era médico, peruano, tinha acabado de se formar e estava no Brasil para fazer um curso na USP e também estava tentando validar o diploma dele no Brasil para poder trabalhar lá. A Vilmara achou o Juan super gente boa. Ela gostou tanto dele que se ofereceu para ajudar. Olha só, eu tô indo numa consulta. A secretária do meu médico é minha amiga e ela fala espanhol. Você quer conhecer essa minha amiga? O Juan gostou da ideia e assim começou a amizade deles, que logo virou uma amizade colorida e um namoro. Só que, do mesmo jeito que nós brasileiros não podemos simplesmente escolher um país e mudar sem ter documento, o Juan também não podia chegar no Brasil e ir ficando de forma legal. O Juan, gente, estava numa situação super precária, tipo, morava numa espécie de pensão, bem muquifo mesmo, e não tinha dinheiro pra nada. Pra nada, assim, quando eles iam passear no shopping, por exemplo, era a Vilmara que pagava o lanche dele. A situação era bem crítica. O Juan só conseguia se manter em São Paulo porque, escuta isso, porque ele conseguia bico de médico em plantão de hospital de emergência usando um CRM falso. Era assim, quando faltava o médico e não tinha ninguém para repor, eles chamavam o Juan para tampar esse buraco. Punk isso, hein? Mas enfim, deixa eu seguir aqui que a história não é sobre isso. Para se regularizar no Brasil, o Juan arrumou um casamento arranjado com uma enfermeira. Eu já ouvi muita história de brasileiro comprar casamento com americano para conseguir o green card. Agora, gringo casar com brasileira para poder morar no Brasil é a primeira vez. Bom, esse casamento não deu certo porque essa enfermeira começou a pedir um monte de coisas lá para ele, eu não sei o que rolou, mas o casamento não saiu. Sem casamento, sem documento, certo? Aí quem entra na jogada? A Vilmara, que agora era namorada do Juan, mas tem um detalhe. A Vilmara não gostava dele assim para casar e também não queria casamento arranjado. Nesse meio tempo, enquanto eles namoravam, o Juan ficou muito amigo da irmã da Vilmara. Eu vou chamar ela aqui de Vilminha, essa irmã. Ele ficou muito amigo também do companheiro da Vilminha. Nesse caso, seria o cunhado da Vilmara. Ficaram amigos assim, churras todo fim de semana, essa coisa que brasileiro ama, né? De juntar a galera e fazer festa. A família da Vilmara meio que trouxe o Juan para dentro de casa e ajudou em tudo o que eles podiam e até no que não podiam. O que rolou aqui? O cunhado da Vilmara se sensibilizou com a situação do Juan e falou para Vilminha. Ô amor, o Juan quer tanto ficar no Brasil, casa com ele.
e aí você passa o documento para ele. Parece coisa de outro mundo, né? Teu namorado chega ali falando pra você casar com outro cara porque ele é legal? Tá, eu sei. É uma coisa arranjada, mas sei lá, não é comum. E o que a Vilminha fez? Casou. Mas casou assim, no papel, coisa de amigo, nada de beijo, casamento fake. Então o Juan era casado com a Vilminha e ficava com a Vilmara. A essa altura, eles já até moravam juntos. Não é louco isso? Fica mais louco quando a Vilmara engravida dele, do namorado, que agora, legalmente, era cunhado. Bom, com a gravidez da Vilmara, as coisas mudaram. Como o Juan ia ter um filho brasileiro, ele não ia precisar mais do casamento. Aí eles cancelaram lá o processo no cartório. Pelo que a Vilmara me explicou, quando um gringo tem filho com brasileiro, ele consegue a residência. Mas olha só, no trâmite de residência, a Polícia Federal foi lá na casa do Juan e da Vilmara para investigar a vida dele. Acho que faz parte aí do processo. Então, quando a Polícia Federal foi lá, viu aquela mulher grávida e perguntou: "Você é a mulher do Juan?" A Vilmara respondeu: Sim, eu sou. Aí ele falou assim: "Então você é a Vilminha." Ela respondeu: Não, eu sou a irmã da Vilminha. O oficial não falou nada, mas deve ter pensado assim: peruano safado, vem pro Brasil e pega duas irmãs. Casa com uma e faz filho na outra. Ou então, que mulher safada, roubou o marido da irmã. Esse povo da PF deve ouvir cada história. Com os documentos, Juan conseguiu revalidar o diploma, fez especialização em neurocirurgia e passou a atuar como médico no Brasil, desta vez legalmente. O que eu contei até agora é para vocês conhecerem a Vilmara, o Juan e saber como tudo começou. Se a gente for resumir até aqui, a gente pode dizer que a Vilmara adotou o Juan, porque ela e a família dela fizeram de tudo por ele. Ela deu comida, deu casa, ajudou ele com a documentação, enfim. A Vilmara transformou a vida do cara. E vida que segue, eles tiveram um filho, ou melhor, era uma menina, e eu vou chamar essa menina aqui de Lili. Juan trabalhava bastante, mas também era um pai presente. E até esse momento, elas eram tudo para ele. Aos poucos, Juan passou a viajar nos fins de semana. Ele viajava para participar de congressos de medicina e as duas ficavam em casa. Essas viagens eram para resorts, eventos chiques e caros, claro. Juan passava o fim de semana inteiro naquelas praias do Nordeste com quarto VIP, de frente para o mar. Para quem até pouco tempo não tinha o que comer, ele passou por uma transformação boa, né? De neurocirurgião, deve ganhar bem a beça. Tem gente que pensa que é só ter dinheiro e tá tudo resolvido. Pois olha só o que aconteceu. O Juan começou a trair a Vilmara, arrumava outras mulheres em todo canto que ia e também passou a humilhar a esposa. O Juan humilhava a Vilmara por vários motivos, porque ela era mais velha que ele 9 anos, então ele falava coisas para ofender. A diferença de idade nunca tinha sido um problema pra gente. Mas aí depois que ele começou a participar desses eventos, eu me tornei velha demais. Tinha outra coisa, ele humilhava a Vilmara também porque ela não era médica. Era como se a Vilmara fosse inferior intelectualmente, sabe? Como se ela não pertencesse à mesma categoria de gente que ele. Será que ele só queria o documento o tempo todo? Tem outra, o Juan não ligava mais para Lili. Ele sumia no mundo e quando a menina perguntava do pai, a Vilmara armava o maior teatro para a filha não saber a verdade. E qual era a verdade? Ele não estava nem aí para nenhuma das duas. Olha o que a Vilmara fazia. Ela fingia que estava no telefone com Juan. E aí, quando a Lili ia atender, falar com o pai dela, a ligação caía. A Vilmara colocava bilhetinhos na cama da Lili à noite como se fosse o pai. Aí, quando a Lili acordava, ela via a mensagem e ficava feliz, tipo, a mãe fazia o pai ausente se tornar presente. A Vilmara ameaçava terminar, ela não queria aquilo para a vida dela. Mas aí, quando eles brigavam, o Juan chorava, pedia desculpas e falava que ia melhorar. Até melhorava, até desandar de novo. E foi assim a vida dela, até a Lili fazer 6 anos. Quando a menina já estava assim, maiorzinha,
a Vilmara decidiu acabar com aquilo. Eu precisava acabar com esse relacionamento. Isso não estava me fazendo bem. Eu estava com a autoestima lá embaixo, casado com um homem que não me valorizava em nada. Isso acabou comigo. Me sentia muito destruída, sabe? Não sei porque eu nunca passei por isso e não consigo nem imaginar. Ser chamada de velha pelo próprio marido? De burra? Ninguém merece. E pior, ela se sentia culpada. Bom, aí a Vilmara decidiu que tinha que mudar. Ela fez plástica de todo tipo, na barriga, deixou ali cinturinha fina, arrumou os peitos, botou lá do jeito que ela queria e depois que estava toda recalchutada, gostosona, ela falou: aqui você não põe mais a mão. Ela arrumou tudo e o máximo que o Juan conseguiu chegar perto dessa nova Vilmara foi quando ele viu os peitos dela, mas assim, de biquíni. O Juan tentou, deu as desculpas de sempre, que ia melhorar e tal, mas a Vilmara não deixou mais ele encostar a mão nela e um tempo depois mandou ele sair de casa. Falou assim: vai curtir tua vida, senão você vai ser um eterno homem de duas caras. Um homem casado querendo levar a vida de solteiro. Vai viver. A Vilmara me contou que o Juan começou a fazer faculdade quando tinha 16 anos e só estudou, que nunca teve dinheiro, nunca aproveitou nada da vida. Aí ela achou que seria melhor ele viver a vida dele. Que maturidade, hein? Eu não sei se eu ia conseguir pensar assim, não. E foi assim que o relacionamento dos dois terminou. Juan saiu de casa, alugou um apartamento e falou: pode deixar, que não vai faltar nada para Lili. Vou dar tudo o que ela precisar. Saiu de casa e caiu na gandaia. O negócio foi tão intenso que 4 meses depois ele engravidou uma outra mulher e deu ruim. A essa altura, Juan já estava bem rico, já tinha muita grana e ele não queria casar com essa mulher. Pelo contrário, largou ela grávida e arrumou outra, uma terceira. Pois a mulher, a segunda, enlouqueceu e quando o bebê nasceu, ela colocou ele na justiça para sustentar os dois, o filho e a mãe. Essa mulher pediu pensão para o bebê e para ela também. Resumindo essa parte aqui, Juan paga pensão para essa mulher, mas nunca nem foi atrás do filho, cortou relação completa com eles. Pelo menos é isso que a Vilmara sabe. Já com a Lili, não. A Vilmara não foi na justiça, nada disso. Foi tudo acordo amigável entre eles. Ele pagava a escola, as aulas que ela fazia, enfim, tudo que a menina precisava, o Juan pagava. E assim a Vilmara foi vivendo. Só ela e a filha no apartamento. Até que um tempo depois, acho que isso já tinha assim uns 4 anos que eles tinham separado, uma amiga da Vilmara contou para ela que estava indo embora para os Estados Unidos porque tinha conhecido um americano pela internet. A Vilmara não gostava dessa coisa de aplicativo de relacionamento. Ela falou assim: vixe, pra mim isso daí só tem trash people. Só gente fim de carreira, como dizem lá no Brasil. Mas daí agora, como a amiga tinha conseguido uma pessoa legal, como a Vilmara já estava sozinha há anos, ela pensou: por que não? A amiga baixou o app e a Vilmara começou a conversar com um americano. Meses depois conseguiu o visto e embarcou para os Estados Unidos. Vocês lembram que eu falei lá no começo que a Vilmara começou a ficar com o Juan, mas ela não estava assim apaixonada? Ela ficava porque ele era uma pessoa legal, muito gente boa, e depois eles acabaram indo morar junto, veio a gravidez. Pois é, ela aprendeu a gostar dele com o tempo, mas nunca foi uma paixão, nunca foi amor de verdade. Só que agora era diferente. Quando ela viu o gringo dela pela primeira vez, foi paixão, amor, loucura, tudo junto e misturado. Ela foi passar uns dias na casa dele no estado da Geórgia e dali eles passaram a viver uma lua de mel. Isso era dezembro, era período de férias e a Lili estava viajando para o Peru. Estava na casa da avó dela. Então a Vilmara tinha tempo de sobra para aproveitar com o Love. Vamos colocar um nome no Love? Vamos chamar ele aqui de Daniel. Vilmara e Daniel estavam numa lua de mel. Eles viveram esse love todo até fevereiro, quer dizer, 3 meses até que a Vilmara teve que voltar para o Brasil. Pois no dia que ela estava embarcando de volta, o Daniel pediu a mão dela em casamento. Vocês pensam? Ela aceitou ou não? Não preciso nem falar, né?
Vilmara voltou para São Paulo, mas ela voltou só para arrumar as coisas dela e viajar para os Estados Unidos de novo, dessa vez para ficar. Só que tinha um detalhe. Ela não ia embora sem a filha. E é aqui que mora o problema. E por que eu falo isso? Porque para mudar para os Estados Unidos com a filha, a Vilmara precisava da autorização do Juan, que é o pai da menina, certo? E ele não deu. Gente, ela implorou para o homem dar essa autorização. Aliás, ela ficou 7 meses implorando para ele liberar a Lily. Juan não arredou o pé, falou não, não e não. O que vocês fariam aqui, hein? Ficava com a filha no Brasil e esquecia esse homem, um amor de verdade? Ou deixava a menina para trás com o pai dela e ia viver esse amor? Difícil, né? Principalmente porque a Vilmara estava conhecendo o amor. Ela nunca tinha amado alguém de verdade antes, né? E aí? O que vocês fariam? Escreve para mim aqui nos comentários. O que a Vilmara fez? Ela achou outra possibilidade. A Vilmara entrou na justiça com um processo de regulamentação de pensão, porque até aqui a ajuda que o Juan dava para Lily não era judicial. Ele dava tudo para a menina, mas de forma amigável. Eu não sei se a Vilmara ficou com raiva e fez isso de vingança ou se era a arma que ela tinha para conseguir o que ela queria. Só sei que deu certo. O Juan ficou apavorado porque médico não pode ter processo, pelo menos foi o que ela me disse. Aí, diante dessa ameaça, ele liberou a menina para ir morar nos Estados Unidos. Mas não foi simples do jeito que eu tô falando aqui, não. Ele primeiro pediu a ficha criminal do Daniel. Juan pediu um levantamento completo da vida do americano. Achei legal isso. Depois ele falou, já que você tá indo morar com outro cara, eu não pago mais nada para Lily. Mas, gente, filha é filha. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Vilmara foi consultar uns advogados e a orientação que eles deram para ela foi: pega essa autorização e vai. E quando você estiver nos Estados Unidos, a gente entra na justiça no Brasil e obriga o Juan a pagar a pensão. E já pede aí uns 15 mil reais. Grana, hein? Mas é porque Juan é rico, muito rico, então é isso. Vilmara então viajou com a Lily para os Estados Unidos. A Lily já de cara se deu bem com o Daniel e o casamento aconteceu ali depois de uns meses. Só que a Vilmara acabou não entrando com esse processo de pensão. E por quê? Porque o marido dela, o Daniel, falou para ela esquecer disso, esquecer esse dinheiro, para não criar confusão. Eu achei essa parte aqui polêmica. A Vilmara me falou que as amigas dela são inconformadas com isso. Tipo assim... Amiga, o pai da Lily é podre de rico, tem carro importado, mora em mansão, viaja o mundo inteiro. É desses que gasta, assim, 20 mil reais num relógio, joga dinheiro pelo ralo. Como assim você não vai fazer nada depois de tudo que você ajudou esse homem? Ele tem dinheiro de sobra, bota na justiça, é a filha dele. Pois é. E aí? Bota na justiça porque não importa se o cara vai brigar ou não, é obrigação dele sustentar a filha? Ou deixa pra lá, melhor ter paz com menos dinheiro do que arrumar uma confusão dessas? A justiça ou a paz na família? O que vocês fariam? Daqui a pouco eu falo a minha opinião. Primeiro eu vou contar o que a Vilmara fez. Ela deixou pra lá, não deu entrada no processo e a única coisa que o Juan deu pra Lily daí em diante foi um salário mínimo, que convertendo, né, de real para dólar dá $200. Quer dizer, não dá pra pagar nem a conta de luz de uma casa. É importante falar aqui que o Daniel não é rico. Ele ganha bem, a Vilmara também faz os corre para conseguir manter a casa, ela abriu uma empresa de faxina lá na Geórgia, o que eles ganham dá até para viver, mas nada parecido com o que o Juan ganha, muito menos com a vida de riqueza que ele leva no Brasil. Pois essa foi a opção da Vilmara, foi a escolha dela. Ela fez bem? Ela fez mal? Eu penso assim, de forma emocional, se eu tivesse no lugar dela, eu teria ficado muito pé da vida, porque um pai tem que ser presente e tem que sustentar. Se não é muito presente, que pelo menos pague as contas da criança, é o mínimo. E pô,
cara é rico. Pode dar uma vida para a filha, né? Mesmo que ela não precise agora, mas pode ser um pé de meia para uma faculdade lá na frente. A gente nunca sabe o futuro e eu sou daquelas que gosta de ter uma reserva de emergência. Então, de forma emocional, eu pensaria assim, com a emoção. Agora, de forma racional, eu penso, o que é mais importante? O dinheiro ou a boa convivência entre pai e filha? Tem que botar isso no papel. Porque lá no começo a gente viu que o Juan cortou todos os laços com a mulher e com o filho que ele teve por causa de um processo de pensão. Então, quero dizer, se a Vilmara continuasse com esse processo, ele podia fazer a mesma coisa e a filha dele talvez nunca mais visse o pai. Eu, sinceramente, não sei o que eu faria, mas acho que, no fim das contas, eu ia preferir que a minha filha tivesse pai. Mesmo eu morrendo de raiva por dentro. Mas é claro que eu tô falando da situação da Vilmara, que não tá passando fome nem nada disso. Em outro contexto, tipo, precisa do dinheiro para ajudar ou a pagar o aluguel, escola, as contas da casa. Aí, meu filho, é processo mesmo. Ele que fique bravo, mas tem que pagar essa conta, porque para mim, pai que é pai, sustenta filho. Tem, nem que seja para dar o dinheiro direto na escola, fazer compra, pagar as contas, mas tem que fazer. O Juan só deu esse salário mínimo que não dava para nada, mas ele viaja todo ano para os Estados Unidos para visitar a Lily e leva a menina para viajar para todo canto, inclusive para aqui para a Europa. Aí, durante essas viagens, ele compra tudo que ela quer. É suficiente? Acabou que as coisas se acertaram sozinhas dessa maneira. E quando a gente toma uma decisão, a gente tem que pensar que essa decisão nunca é isolada. A gente acaba afetando outras áreas que a gente assim não faz ideia. Eu gosto muito de usar um exemplo para demonstrar o que eu estou falando. Então, nesse caso, eu penso assim, é como uma pedra que a gente joga no lago. Se a gente joga a pedrinha no lago, é claro, faz aquele buraquinho, né, na água. Só que, eu falei lago de exemplo, mas pode ser piscina, pode ser qualquer água. Só que aí aquele movimento da pedra na água, ele reverbera. E quando reverbera, ele atinge toda a superfície da água, pelo menos um ângulo ali, um diâmetro bem grande. Então eu acho que é isso. Quando a gente toma uma decisão, é como se a gente jogasse a pedrinha. A gente sempre tem que contar com o que vai reverberar no entorno dessa decisão. E por que eu estou falando isso? Porque quando a Vilmara se mudou com a Lily para os Estados Unidos, o Juan passou a ir para lá, para visitar a filha. A Vilmara mora numa ilha e lá não tem hotel, nem casa de aluguel perto da casa dela. Aí na primeira vez que ele foi, a Vilmara alugou um motorhome para o Juan ficar. Imagina, um homem rico desses no motorhome de aluguel. Na segunda vez, o Daniel falou para o Juan ficar na casa deles. Exatamente, o Daniel, o marido da Vilmara. E o Juan ficou hospedado lá. Aí vocês não têm noção de onde essa história vai terminar. Apesar de tudo, o Juan continua sendo aquele cara bom vivan que eu descrevi lá no começo. Um cara que todo mundo gosta. E não é que o marido da Vilmara e ele se tornaram grandes amigos? Ela me contou que quando ela vai para o Brasil, o Daniel e o Juan viraram tão amigos que eles saem e vão para o boteco juntos. E quando o Juan vai para os Estados Unidos para visitar a filha, ele vai pescar com o Daniel. Pensa na Vilmara andando para baixo e para cima com os dois. O ex e o atual. Imagina o cara lá da Polícia Federal, lá do começo da história, vendo isso. Ué, essa mulher tá assim com os dois maridos, não é aquela que dividiu o marido com a irmã? Sabe nada. Bom, eu vou contar uma história pequenininha aqui para vocês, que eu achei muito parecido com a história da Vilmara. A minha mãe, ela mora nos Estados Unidos e ela é casada com um americano que gosta de pescar. E o meu pai tá no Brasil e a minha mãe tá decidindo agora de ir, ela tá resolvendo se ela vai embora pro Brasil. E uma das questões que segura ela nos Estados Unidos é o marido, porque o meu padrasto, ele não quer ir pro Brasil e ele não gosta de andar de avião. E às vezes e também ele tem uns questionamentos, eu vou ficar fazendo o quê no Brasil? Não falo português e tal, né? E aí a gente brinca e fala assim, mãe, o Bill vai pro Brasil, fala pra ele que ele vai pescar junto com o papai. E pode esperar, que daqui a pouco os dois estão amigos. Então vamos ver qual que vai ser o final da história da minha mãe. Ela tá planejando ir daqui 2 anos
De repente, daqui a pouco eu tô aqui contando. Meu padrasto com meu pai também indo pescar juntos. Mas é isso. No final dessa história, a Lili acabou ganhando 2 pais. Essa é a história da Vilmara. Na semana que vem, a gente conta a história de uma brasileira que ralou para chegar nos Estados Unidos e quando estava lá, levou o maior golpe. É na próxima quinta-feira e me falem aqui nos comentários o que vocês fariam se estivesse no lugar da Vilmara. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.